Glória a Deus. 1 Reis, capítulo 22, a partir do versículo 5, eu vou ministrar nessa noite com o tema obedeça. Fala para o teu irmão, obedeça. 1 Reis, capítulo 22, versículo 5. Disse mais Josafá ao rei de Israel: consulta primeiro a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, cerca de 400 homens, e lhe disse: irei a peleja contra Ramote Gileade, ou deixarei de ir? Eles disseram: sobe, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Disse, porém, Josafá: não há aqui ainda algum profeta do Senhor para o consultarmos? Respondeu o rei de Israel a Josafá: há um ainda, pelo qual se pode consultar o Senhor, porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mau. Este é Micaías, filho de Imlá. Disse Josafá: não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse: traze-me depressa Micaías, filho de Imlá. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um no seu trono, vestidos de trajes reais, numa eira à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizavam diante deles. Zedequias, filho de Kenaana, fez para si uns chifres de ferro e disse: assim diz o Senhor, com este escornearás os círios até de todo os consumir. Todos os profetas profetizaram assim, dizendo: sobe a Ramote Gileade e triunfarás, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. O mensageiro que fora chamar a Micaías falou-lhe dizendo: eis que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala o que é bom. Para somente aí, deixa a Bíblia aberta, vamos orar ao Senhor. Senhor, fala conosco nesta noite. Estamos aqui, ó Deus, abertos a ouvir a tua voz e a receber do Senhor tudo que o Senhor tem para nos entregar, ó Deus. Usa a minha vida, que a tua unção se derrame aqui neste culto. O Senhor tem liberdade de falar, de agir, porque nós vamos obedecer, Senhor. Venha, mostra o teu poder, dá-nos uma experiência com o teu Santo Espírito nesta noite. O Senhor é bem-vindo neste lugar, em nome de Jesus, amém e amém, Senhor. Amém? Pode se sentar. Põe a mão sobre o teu coração e diga assim: Senhor, eu me abro para ouvir a tua voz, ainda que a tua voz não seja o que eu quero escutar, em nome de Jesus, amém? Deixa eu contar um pouquinho da história de Israel para você. Preste atenção agora, porque se você não entender agora, você não vai entender o final também da palavra. O reino de Israel, a nação de Israel, estava dividida: reino do norte e reino do sul. O reino do norte era composto por 10 tribos, então levou-se o nome de Israel. Esse reino Israel tinha um rei. Nessa época aqui que nós lemos nesse texto, era o rei Acabe. Rei Acabe era rei de Israel. Acabe tinha uma esposa muito abençoada. Qual é o nome dela? Jezabel. É Jezinha. Era Acabe e Jezabel os reis de Israel. Certo? O reino do sul era composto por 2 tribos. O reino estava dividido nessa época. O reino do sul era composto por 2 tribos, Judá e Benjamim. Mas como Judá era uma maior tribo, então intitulou-se como reino de Judá. Então era Israel e Judá. Israel e Judá. Israel, o rei era Acabe. Acabei de falar. E o reino do sul, qual é o nome do rei? Josafá. Então os dois, Acabe e Josafá, se juntaram. Israel e Judá se juntaram para falar assim: vamos guerrear contra Ramote Gileade, porque Acabe cismou que aquela terra era dele.
Falou, não, vamos nos juntar aqui, nós vamos guerrear contra os sírios, e vamos ter vitória, e vamos alcançar essa terra, que essa terra é nossa. E Acabe tinha esse propósito no coração e chamou Josafá. No dia que ele chama Josafá fala assim, irmão, Acabe, vamos consultar o Senhor? O que você acha? Falou, legal, chama os profetas aí. Chamou 400 profetas, só que eram profetas de Baal, não eram profetas do Senhor. E aí Acabe pergunta, profetas, subo até Ramote Gileade a guerrear contra os sírios ou não? E rapidinho eles falam, pode subir, porque você vai ter vitória e vai ser mais que vencedor. Triunfarás. Eles falam isso ao comando de Zedequias, que era um dos capitães ali, daqueles profetas. Pode subir, que Deus é contigo. Josafá já logo falou assim, Acabe, não tem nenhum profeta do Senhor aí para que a gente possa consultar? Aí ele respondeu, há um ainda, mas eu o aborreço, porque ele nunca fala de mim o que é bom, é só cajadada na minha cabeça. Ele nunca fala que eu vou vencer, que eu vou ter vitória, ele só fala coisa ruim de mim. Tá lá, esse é Micaías, filho de Imlá. Aí o rei Josafá, que era crente, o rei Josafá teve várias experiências com Deus. É uma experiência tão poderosa em 2 Crônicas 20, que ele estava sem forças para guerrear numa guerra assim tremenda. Ele diz assim, nós não sabemos mais o que fazer, não há mais força. Deus fala para Josafá, fica parado e veja o livramento no Senhor. Crede no Senhor e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. E ele fica parado, de repente ele vê os seus inimigos se matando, sozinho, e ele mesmo não faz nada. Ele mesmo vê a vitória do Senhor, porque a guerra era do Senhor e não dele. Então era um cara que conhecia Deus. Ele fala assim para Acabe, Acabe, não fale assim com o profeta. Tá bom, chama lá Micaías. Aí mandaram chamar. E aí nós paramos aqui no versículo 13, o mensageiro indo chamar Micaías. Está entendendo aqui a palavra? Deu para entender? Apertei a tecla SAP, deu para decifrar o que eu estou falando? Versículo 13, o mensageiro que fora chamar Micaías, falou-lhe dizendo, eis que as palavras dos profetas, a uma voz predizem coisas boas para o rei. Micaías, presta atenção, seja a tua palavra como a um deles, e fale o que é bom. Cara, quem avisa amigo é. Deixa eu te falar, se você falar, não é um rei, agora são 2 reis, estão lá sentadinhos no trono, esperando você falar uma coisa boa. Não vai dar uma de profeta bambambam da história, e falar alguma coisa que é mal, que você vai se dar mal, cara. Você vai se dar mal. E aí ele responde, versículo 14, respondeu Micaías, tão certo como vive o Senhor, o que o Senhor me disser, isso falarei. E vindo ele ao rei, este lhe perguntou, Micaías, iremos a Ramote Gileade a peleja, ou deixaremos de ir? Ele lhe respondeu, sobe e triunfarás, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. O rei lhe disse, quantas vezes te conjurarei, que não me fales senão a verdade em nome do Senhor? Peraí, rei. Você me consulta. Aí você fala, o que vai acontecer? Eu falo, você vai triunfar. E você fala, eu não falei para você me falar a verdade? Se você sabe a verdade, por que você está perguntando? Mas aí, Micaías fala assim, versículo 17. Então disse ele, vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor, estes não têm dono, torne cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá, não te disse eu, que ele não profetiza a meu respeito o que é bom, mas somente o que é mal? Não avisei, não falei, que esse cara não sabe dar uma palavra de vitória?
É só palavra de exortação, é só cajadada? Em vez dele apacentar, ele apacenta as ovelhas? Você não vê que ele não fala o que é bom? Não falei para você? Versículo 19. Micaías prosseguiu: ouve, pois, a palavra do Senhor. Viu o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. Perguntou o Senhor, quem está falando aqui é Micaías, da visão que ele teve. Perguntou o Senhor: quem enganará a Acabe para que suba e caia em Ramote Gileade? Um dizia desta maneira e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o enganarei. Perguntou-lhe o Senhor: com quê? Respondeu ele: sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor: tu o enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faz-o assim. Olha, Deus ficou numa reunião e perguntou assim, numa reunião com os filhos de Deus lá: quem enganará Acabe para mim, para que ele suba lá em Ramote Gileade e morra? E um falou: eu faço isso, o outro falou: eu faço aquilo. De repente saiu um espírito e foi se apresentar a Deus, falou: deixa comigo, eu vou enganar. Deus falou: como que você vai enganar? Ele falou: você mentiroso, você é a boca mentirosa dos profetas, que vão falar para ele subir, ele vai subir e vai morrer. Então pode ir que você vai prevalecer, ele vai escutar você. Deus liberou um espírito ali, para poder agir. Versículo 23. Eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas, e o Senhor falou o que é mal contra ti. Isso Micaías está falando, ó. Ele colocou o espírito na boca desses profetas aí, eles estão falando o que é mal para você, Acabe. Ele estava avisando. Versículo 24. Então Zedequias, filho de Kenaana, chegou, deu uma bofetada em Micaías e disse: por onde saiu de mim o espírito do Senhor para falar a ti? Disse Micaías: eis que o verás naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara para te esconderes. Já deu uma no profeta: bom, você vai ver o que eu estou falando. Aí falou assim: então disse o rei de Israel: tomai Micaías e devolvei-o a Amon, governador da cidade, e a Joás, filho do rei, e direis: assim diz o rei, metei este homem na casa do cárcere e angustiai-o com escassez de pão e de água, até que eu volte em paz. Disse Micaías: se voltares em paz, não o falou o Senhor na verdade por mim. Disse mais: ouve isto, vós, todos os povos da Cal. Essa palavra ficou marcada para a gente escutar e saber. E do versículo 29 em diante, que eu não vou ler agora, Acabe morre realmente nessa guerra. Ele se disfarça ainda entre a multidão, porque a guerra era contra o rei. Parece jogo de xadrez, né? Mata o rei e acabou a guerra. Ele se escondeu no meio da multidão. E quando perceberam que não era o rei, não mataram a pessoa que estava disfarçada, aí uma pessoa pegou o arco e jogou assim: eu vou jogar essa flecha. Pá! E a flecha foi e caiu exatamente na junta da armadura de Acabe. Exatamente na junta da armadura, e ele morreu. E os cães lamberam o sangue dele, igual fizeram com a esposa dele. Eu contei essa história toda para que eu possa ministrar num tema que eu designei como obedeça. Obedeça a voz de Deus e a palavra de Deus em tudo que Ele te falar, ainda que não agrade os teus ouvidos. A gente vê aqui, irmãos, uma aliança de Deus. Aliás, em toda a palavra, a gente vê uma aliança de Deus em duas faces. Presta atenção comigo. A primeira face da aliança de Deus é aquela aliança incondicional. Ou seja, te abençoo, independente do que você faz. Porque realmente, irmãos, estamos aqui por causa da misericórdia. É ou não é? Porque a misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos. Então, Ele tem uma aliança que também não tem condição. Agora, algumas coisas da palavra de Deus só são liberadas sobre a nossa vida mediante condição. Tem uma preposição de condição
aquela C, né? Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Se me obedeceres, se fizeres o que eu vos mando, se obedecer à voz do Senhor, se. É uma condição, te abençoo, desde que você faça isso, desde que você cumpra a minha palavra. E o maior exemplo disso, irmão, são os reis de Israel. Você vai pegar aqui o livro de Reis para ler na sua casa, eu sei que você lê muito a Bíblia, não é? Você vai ler o livro de Reis e você vai ver o seguinte: entrou rei fulano para reinar em Israel e fez o que era mal perante o Senhor, então Israel ia água abaixo. Entrou rei tal em Israel e fez o que era bom perante os olhos do Senhor, e Israel prevalecia e tinha vitória. Fazia o que era mal, perdia. Fazia o que era bom, ganhava. Obedecia, ganhava. Desobedecia, perdia. E eu fiquei pensando essa semana inteira, tem coisas, irmãos, que nós realmente estamos passando por prova. É um deserto, e muitos aqui estão na prova. É uma prova de Deus. Está tudo errado, mas está tudo certo. Você está passando pela prova com Deus. Você sabe, eu estou passando pela prova, mas Deus está comigo. Agora tem pessoas que estão sofrendo não pela prova de Deus, estão sofrendo porque realmente desobedecem a Deus. E desobedecer a Deus é dar um murro em ponta de faca. Desobedecer a Deus é sinônimo. Desobedeça e você vai ver o que vai acontecer com a tua vida. E eu tenho que ser sincero, como Micaías, para falar isso para você. Eu tenho que ser sincero, nós precisamos aprender, irmãos, que de um lado eu quero prosperar, eu quero que Deus me abençoe, mas eu não quero fazer o que Ele manda eu fazer. Aliás, Deus, eu quero vir na igreja e fazer o que eu quero fazer. Não quero que você me mande fazer alguma coisa, deixa eu viver a minha vida. Por um lado eu peço que Deus me abençoe, mas eu não quero as condições para ser abençoado. E muitas coisas, irmãos, só serão liberadas mediante obediência. Você entendeu isso? Hashtag põe no seu Facebook lá. Existem coisas que só serão liberadas mediante obediência. Deus ama um povo obediente. E as pessoas que são desobedientes, elas têm algumas coisas em comum até com Acabe, que eu estou lendo aqui, e eu vou ministrar a você. A primeira coisa que as pessoas desobedientes têm em comum, como Acabe também, é querer entrar numa guerra que Deus não mandou entrar. É querer conquistar alguma coisa que Deus nunca falou para conquistar. É desejar uma coisa que Deus nunca desejou para você. Não, mas eu quero, só esta me agrada, eu quero muito isso, não, eu quero. Deus fala, não, mas eu quero. Então vai quebrar a cara, você não quer? Faz o que você quiser, eu te dei o livre-arbítrio. É engraçado ter livre-arbítrio quando você pede a vontade de Deus. Parece que às vezes é meio incoerente, né? Mas não é. O meu livre-arbítrio é querer a vontade de Deus e não a minha. Obedecer ao Senhor. Deus nunca mandou Acabe ir para aquela guerra. Era desejo do próprio coração dele. Existem coisas que Deus não quer te dar. Não era para você. É uma guerra que não é para você enfrentar. Mas você quer. É desejo do teu próprio coração. E não do coração de Deus. Nós temos que analisar, irmãos, se os nossos sonhos são os sonhos de Deus também. Será que o teu sonho glorifica a Deus? Será que o que você quer realmente Deus quer também? Eu quero Ramote de Gileade, mas Deus quer. É para entrar nessa guerra, é para fazer isso. Geralmente não é. Geralmente é uma coisa que vai alimentar nosso ego. É uma coisa que é para nós ficarmos felizes. Deus nunca esteve nesse negócio. E eu quero falar que Deus estava me ajudando. Eu quero falar que Deus estava lá, mas Deus nunca esteve lá. A segunda coisa em comum de quem quer fazer uma coisa que Deus não quer fazer, de quem é desobediente, é arrumar um aliado para dar o aval para você fazer. Você quer fazer uma coisa errada, você vai atrás de alguém
que vai concordar com o que você fala. Chama lá os profetas de Baal. Eles vão falar o que é bom. Eles vão concordar. Quem que vai discordar do rei? Profetas? Vou ou não vou? Vou ganhar ou não vou? Vai. Vai, sim. Você vai ver o que vai acontecer com você. E geralmente a gente quer um conselho e a gente não procura o Micaías. A gente procura os Baal da vida. Aprenda uma coisa, irmãos. Ímpio não sabe aconselhar. Não se detenha no conselho dos ímpios, né? O que diz no Salmo 1. Ímpio não sabe, ele vai falar, por mais que ele te ame, nem sempre ele vai te dar um conselho bom, porque ele assistiu lá a novela, aí você vai lá falar, e aí, separa ou não separo? Separa, boba, você não viu o galã da novela lá separando? Viu como ele ficou bom com a nova que ele arrumou? Que ele amava de verdade? O parâmetro do mundo é a novela das 8, das 9. Hoje de manhã foi uma briga aqui para saber qual era a novela, ninguém sabia qual era a novela. Qual é a novela das 9 da Globo? Velho Chico. Você não sabia? Vai assistir, é uma bênção, irmão. Vai te alimentar assim. Se você não gostar, vai para a Escrava Mãe. É Escrava Mãe? Nem sei também, né? Tá bom, vocês não sabem, né? Mas o ímpio vai aconselhar até com os parâmetros dele, e não com os parâmetros da palavra de Deus. Não é? Eu achava legal a minha mãe me aconselhando com a minha namorada. Porque minha mãe me amava e queria o melhor para a minha vida. E ela falava assim para mim, Tardes, não casa com a Vanessa sem conhecê-la. Não, mãe, só vou conhecê-la sexualmente depois do casamento, para agradar a Deus. Minha mãe falava, não. O conselho dela era para que eu tivesse relações com a minha namorada, para conhecê-la, para não ser pego de surpresa quando casasse. Era um conselho dela, que ela aprendeu assim. E realmente até parece bem coerente, né? Parece bem coerente. Pô, como é que você vai casar com uma pessoa que você vai viver pro resto da sua vida e você não sabe como é que ela é na cama? Você nunca viu, você não sabe como é que é, você não testou, não fez o test drive. Mãe, mas é de Deus. Filho, não faça isso. Minha mãe até tinha uma certa coerência, mas não estava coerente com a palavra de Deus. Não estava coerente. Tem até pessoas que te amam, mas que talvez você não vai receber a palavra de verdade. Você quer achar aqueles profetas de Baal que vão acalentar e acalmar o teu ego e concordar com você, né? O Micaías Elias Bento você não quer falar, né? O meu nome é Tarles Elias Bento. O Micaías Elias Bento você não quer ir para a sala da borracha e falar lá, né? Esses dias foi uma pessoa lá pedir para namorar. Eu falei, isso aí não é de Deus, não. Não, mas é que ele é assim. Está defendendo ele por quê? Ele é assim, assim, assim. A pessoa quer defender, né? Ela chega e fala assim, quero namorar com fulano. Você quer namorar com fulano? Que bênção. Fulano é assim. Mas ele mudou, bispo. Mudou. Nossa, que descoberta, hein? Porque eu que sou bispo dele, acho que ele não mudou. Não, mas ele mudou, tal. Olha, ele é assim. Não, mas ele já falou que não sei o quê. Olha, então peraí, você não veio aqui pedir o meu conselho. Você veio comunicar o que você está fazendo, que é meu aval. Você não vai ter. Você veio aqui comunicar o que você está fazendo. E geralmente a gente ora assim, irmãos. A gente fala assim, Senhor, abençoa o que eu estou fazendo. Quando nós deveríamos orar, Senhor, eu quero fazer o que o Senhor está abençoando. Deus, eu estou fazendo, vem comigo, vai, me abençoa, vai. Não, peraí, vem você comigo, eu que sou Deus. Eu que sei que caminhos são os seus melhores caminhos. Os meus caminhos são maiores do que os seus caminhos, meus pensamentos são maiores que os teus. Não vem com essa não de abençoar o que você está fazendo, eu não concordo com essa guerra. Nunca escolhi isso. Não concordo com esse emprego para você, não acho que essa pessoa é certa para você, você não deve fazer isso com o seu ministério, você não deve fazer isso com a sua família, você que escolheu isso para a sua vida, você que escolheu essa porta, você que escolheu esse caminho, você que escolheu esse ramo de trabalho, você que escolheu, eu não estava com isso aí.
Analisa isso, irmãos. E a terceira coisa também em comum com os desobedientes é um incômodo no coração, que você sabe qual é a verdade, porque o Espírito fala com você. O engraçado, né? Chamaram os profetas de Baal: profetas, o que devemos fazer? Pode subir. Josafá falou assim: não tem nenhum profeta aí da fé mesmo. Não tem nenhum, esses aí não são legítimas havaianas, meu. Não tem nenhum, né, que vai falar o que Deus falou. Ah, tem um aí. Chama ele, rei. Chama ele. Aí vem ele. Fala aí, Micaías. Vou prevalecer? Vai. Pode subir, vai. Por que você não fala a verdade para mim? Ué, a gente sabe qual é a verdade. Mas às vezes, irmão, falta coragem para dizer não. Falta coragem para falar assim, ó, Deus não quer, então eu também não quero. Sabe o que acontece? Às vezes envolve passar vergonha. Às vezes envolve humilhação. Falta coragem para enfrentar uma multidão de 400 profetas. Falta coragem para respeitar a vontade de Deus. Seria admitir que você está com os seus planos errados. Seria admitir que você planejou, mas era você que estava planejando e Deus não estava nisso tudo. Uma pessoa uma vez me perguntou, uma vez marcou o casamento e tal, e eu disse para ela assim: olha, ainda dá tempo de mudar e esperar um pouco. Ela respondeu para mim assim, eu era pastor na época, ela falou: pastor, eu já distribuí os convites. Eu respondi: a gente liga para cada um e cancela, porque é a sua vida que está em jogo. Me ouviu? Não me ouviu. Não me ouviu em nada do que eu falei. Casou. Agora uma luta para permanecer casado. Agora para separar é pior ainda. Faltou coragem para falar não. Vou falar com todos os convidados. Vai passar maior vergonha, mas é a minha vida que está em jogo. Vou falar não para esse emprego. Vou falar não para essa situação. Vou falar não para esse pecado. Vou falar não para isso também. Vou falar não para o diabo. Não, não, não. Repita comigo. Não, 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 não e não. Eu tenho que saber falar não, irmãos. Tenho que saber falar quando tem que falar. Saber ouvir quando tem que ouvir. Saber fazer quando tem que fazer. Quem quer realmente obedecer, vou te falar como é que faz uma pessoa que realmente quer obedecer. Primeiro, manda chamar Micaías. É assim que quem quer obedecer a Deus, manda chamar um profeta que fale a verdade, e o que ele falar é de Deus. Ou então vá buscar na palavra, vá orar, faça, sei lá, faça urim tumim. Lança sorte, faz o palitinho, para o ímpar, joga em pô. Busca a vontade de Deus. Vai consultar a Deus. Vai perguntar primeiro, irmão. Ló, sem perguntar, Abraão falou assim para Ló: meu sobrinho, escolhe o lado que você quer. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se for para a esquerda, eu vou para a direita. Ele olhou assim e viu toda a campina do Jordão, toda bem regada, a palavra fala, tudo verdinho. Ele fala: você deu mal, Abraão, você deixou eu escolher? Vou para cá. Vai para lá você. Só que ele caminhou sentido Sodoma e Gomorra. Grandes pecadores contra o Senhor. O Senhor destruiu a família de Ló. Sabe por quê? Não consultou a Deus. Não perguntou. Então na hora de você ajoelhar mais e falar: Senhor, fala comigo, fala comigo, fala comigo. O que o Senhor quer falar? Qual a direção que eu vou seguir? Qual é o próximo passo? O Senhor está nesse negócio como Moisés. Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não vou. Se o Senhor não for comigo, eu não vou dar um passo. Será que está fazendo isso, irmãos? Quem quer realmente obedecer, segundo, é radical. Radical. Quem quer realmente obedecer, obedece. Tá aqui para obedecer. Vim para a igreja para escutar o que Deus falar e eu faço. Quando eu me converti,
Eu vim do mundo. E o primeiro culto foi uma bênção, nossa, que gostoso, maravilhoso, primeiro amor. Segundo culto foi melhor ainda, que delícia, aquele culto, nossa. Terceiro culto veio um diácono de Santos ministrar na igreja. Ele ministrou sobre santidade sexual. Eu namorava no mundo, né? E ele veio e falou assim, olha, não pode ter sexo antes do casamento. Eu pensei assim, meu Deus, estava gostando tanto dessa igreja. Estava tão legal até agora. Mas eu vou te dizer uma coisa, irmãos. Do dia que eu aprendi e que me falaram que não podia, eu não fiz mais. Quando me falaram assim, ó, tem que se batizar, eu falei, eu vou me batizar. Tem que ter santidade sexual, eu tive. Tem que ter vida no altar, eu fui. Tem que largar isso, eu largo. Tem que fazer, eu faço. Tem que fazer. O que é que tem que fazer? Eu faço. Eu sempre fui o radical. Tem gente que fala assim, não, eu vou fazer, eu vou obedecer. Eu te pergunto, quando? Fala para o teu irmão assim, quando? Quando você vai obedecer? Pode ser tarde. Jesus pode voltar daqui a um mês. Pode voltar daqui a pouco. A gente não sabe. Talvez não dê mais tempo de você pensar, de você agir, de você falar, de você obedecer. Quando você vai obedecer, irmão? Você está esperando o quê? O que é que você está esperando? Eu sei, é igual regime, né? Segunda-feira, né? Segunda-feira. Quem quer mudar, muda agora durante o culto. Acabou de ouvir, já mudei. Porque Deus falou e eu estou mudando agora. Para obedecer ao Deus da minha vida. Para obedecer não a minha vontade, mas a vontade de Deus. Eu não quero saber o que os outros estão me aconselhando, eu quero saber o que a Bíblia fala, o que ela está me aconselhando. E isso aqui é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Quero obedecer a Deus, agora, já, vou me consertar hoje, é nesse domingo, é agora, antes de sair daqui. Aliás, já me consertei, pode escrever aí nas estrelas, que eu já me consertei agora. Vou largar esse pecado já, vou ter coragem já para fazer, vou mudar já. É radical. A gente abusa muito da misericórdia de Deus. A gente abusa, irmão. Acho que Deus olha e fala assim, você está abusando. É igual eu com a Débora, né? Mais a Thalita, a Débora é mais boazinha. A Thalita, filha, desce daí. Ela, não! Thalita, desce daí. Não! Aí eu abaixo, você tá abusando. Aí ela desce correndo. Tá abusando. Vai me pegar num dia meio mal aí, vai o chinelo voador. Porque lá em casa é assim. É igual a palavra de Deus. Repreende teu filho com a vara para que ele não vá para o inferno. Né? Vai obedecer, ó fulano, ó igreja, ó cal. Vocês estão abusando da misericórdia de Deus. Tem gente que vive na misericórdia, tem gente que vive na vontade. Escolha agora o que você quer viver. Tem gente que está na periferia da bênção. Como é que você está vivendo? Ai, pela misericórdia. E você? Não, eu estou na vontade de Deus. Estou obedecendo a Ele. Não estou pela misericórdia, não. Estou obedecendo mesmo. Quem quer obedecer, por último, para finalizar a palavra de hoje, trata a obediência como algo maior que a própria vida. Porque Micaías falava assim, se é para falar a verdade, eu vou falar. O que você viu, Micaías? Eu vi o Senhor assentado no seu trono. O povo disperso. Você vai morrer. Micaías, você vai para o cárcere. Não importa. Se eu tenho que obedecer a Deus, eu vou obedecer a Deus. Se eu tenho que fazer a vontade de Deus, eu vou obedecer. Sadraque, Mesaque e Abednego. Se não obedecer a mim e quiser obedecer a Deus, vai para a fornalha. Então eu vou. Quem aqui está disposto a enfrentar uma cova de leões ou uma fornalha para obedecer à vontade de Deus, acima da própria vida? Alguém colocar uma arma na sua cabeça e falar assim, nega Jesus agora. Já sei o que você vai falar. Deus entende. Eu vou negar um pouquinho agora. Alguém suba lá, pede para abaixar um pouco o volume. É o seguinte, eu vou negar agora só um pouquinho
Eu vou negar agora, mas Deus entende tudo o que está acontecendo. Depois eu volto a não negar. É só nesse momento, agora eu vou negar um pouco, mas Ele sabe. Jesus fala assim: se você me negar diante dos homens, eu o negarei diante do Pai. Se você me negar, que é só apertar o calo, apertou um pouquinho, a gente começa a negar a Deus. E aí, irmão, você vai obedecer só quando você está bem? Ou você vai obedecer também quando o calo apertar? Eu quero ver nessa hora se você vai ser obediente a Deus. Vá no YouTube, coloca lá Igreja Perseguida. Veja quantos irmãos tratam a obediência a Deus maior que a própria vida. Porque são fuzilados, são enforcados, e está vendo a forca e fala: e aí, você vai para a forca ou você vai negar Jesus? Não, eu vou para a forca. A gente fala que a gente é cristão aqui, né? Aqui no Brasil. Ó, você vai ser fuzilado agora ou você nega a sua fé? Não, eu vou ser fuzilado agora e vou morrer e vou encontrar com Jesus daqui a pouco. Vou te torturar, vou arrancar seus dedos, vou cortar sua garganta, vou matar seu filho. Antes de matar você, vou matar seus filhos na sua frente. Põe no YouTube, vê se tem coragem de assistir 5 minutos da Igreja Perseguida. Mas tem gente que trata a obediência a Deus como algo maior do que a própria vida. Como é que você está tratando a obediência a Deus? Até onde te convém? Até onde é legal para você obedecer? Tem vezes que não vai ser legal você obedecer. Às vezes você obedecer, as consequências serão catastróficas, mas você obedeceu. Tem coisas que você vai obedecer e você vai se lascar. Mas é melhor você cair na mão dos homens do que cair na mão de Deus. E o caminho da obediência a Deus é o caminho da sua prosperidade e do seu milagre. Eu tenho certeza disso, irmão. Que o caminho da vitória que você tanto almeja é a obediência a Deus. Vamos em Deuteronômio capítulo 28. Deuteronômio 28, por favor. Aleluia. Eu quero te obedecer, Senhor, meu Deus. Deus falava no meu coração nessa madrugada, que era 1h da manhã, eu estava parado ouvindo a voz de Deus. Ele ministrava no meu coração assim: meu povo está achando que vai ter tudo com essa conduta. Está achando que vão ser super abençoados com essa conduta que eles estão tendo com a vida deles. Não vai ser muito assim, não, irmãos. Tem um se. Você quer ver o se? Deuteronômio 28, versículo 1. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te abençoarão todas essas bênçãos. Aí vem a lista das bênçãos. Olha que legal se você obedecer a Deus. Bendito serás na tua cidade, e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as tuas crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantam contra ti. Lê em voz alta agora. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros, e em tudo que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. Olha que maravilha, irmão. O Senhor te constituirá para si em povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus, e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor, e terão medo de ti. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, e no fruto dos teus animais, e no fruto do teu solo,
na terra que o Senhor, sob o juramento a teus pais, prometeu dar-te. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não embaixo, ou debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje, domingo, te ordeno para o guardar e cumprir. Não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os servires. Se você obedecer a Deus, irmão, olha quantas coisas boas Deus promete, e Ele é verdadeiro na sua aliança, Ele não volta atrás na sua aliança. Se Ele falou, Ele cumpre. Se Deus prometeu que vai te abençoar mediante a sua conduta, Ele não falha, Ele te abençoa mesmo. Agora, quer ficar com uma lição de casa para você, muito séria? Quantos versículos nós lemos aqui de bênçãos? 14 versículos de bênçãos, né? Vamos ler o versículo 15 e 16? Versículo 15. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. Aí vem a lista. Versículo 16, maldito serás. Versículo 17, maldito. Versículo 18, maldito. 19, maldito. Tudo que era bendito agora é maldito. E se tinha 14 versículos de bênçãos, agora é do 15 ao 68 de maldição. Que geralmente as igrejas só leem até o 14. Ninguém lê aqui, ó. Versículo 26, o teu cadáver servirá de pasto. Quem que vai ler isso? Ninguém fala como Micaías, né? Versículo 28, o Senhor te ferirá com loucura, com cegueira e com perturbação do espírito. É só você não obedecer a Deus, está aqui, não obedece e vai, olha as coisas que acontecem. Olha o versículo 35, esse é bom. 35, o Senhor te ferirá com úlceras malignas nos joelhos e nas pernas. Está escrito aí, irmãos. Você não leu não na palavra de Deus? Só leu tudo posso naquele que te fortalece? Só leu o Senhor é o meu pastor, nada me faltará? Só leu eu sou mais que vencedor em todas as coisas? Leia também Deuteronômio 28 do 15 ao 68 e veja o que um desobediente passa. A palavra de Micaías para você hoje é, e para mim também, obedeça. Obedeça a Deus, ainda que doa na sua carne. Obedeça ao Senhor, e é a melhor coisa que você vai fazer na sua vida em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, por favor. Feche os teus olhos. Aleluia. Geralmente quando acaba um culto desse, eu escuto assim, forte, hein? É forte, irmão. É forte. E não está no tempo mais de nós sermos uma igreja de tomar leitinho. Quer aceitar Jesus? Levanta a mão, quem vai fazer uma confissão de Jesus agora? Ô irmão, vamos para o céu, quem vai para o céu diga amém. Isso aí é o leitinho. Eu quero ver um povo santo que decide obedecer a Deus. Um povo que vem aqui para a igreja para obedecer mesmo, porque senão você vai perder seu tempo. É igual uma pessoa que vai para o hospital e não toma remédio. Vai para a academia e não malha. A pessoa vai para a academia e fala assim, poxa, eu quero ficar fortão igual o bispo. Que espírito de zombaria. Vou melhorar, eu quero ficar magro igual o bispo. Não é? Mas você come 5 pedaços de pizza, obedeça a dieta. Se você não obedecer, olha o que vai acontecer com você.
Obedeça a academia, obedeça. Ah, eu quero ganhar músculos. Então obedeça o sacrifício de ganhar músculos. Obedeça. Não dá para eu ir para a academia e não malhar. Não dá para vir para a igreja e não obedecer isso aqui. E pior, hein? Depois que você se torna conhecedor, aí não tem mais do que você falar, ah, eu não sabia. Não, agora você sabe. E Deus vai falar com você também. Feche os seus olhos.